Oi, meu nome é Beatriz Mach, eu estudo na escola Aleph Peretz. O nome do meu projeto é O Fenômeno do Caso Ted Bundy e a Glamorização que gira em torno do seu nome. E eu vou falar basicamente sobre esse serial killer, né, que é o Ted Bundy. Ele foi preso e confessou ter matado 30 mulheres, mas na verdade especula-se que ele matou mais de 100. O caso dele ficou muito eternizado, né, porque além do fato de ele ter matado muita gente, muitas pessoas acabaram glamorizando muito, romantizando muito a situação. Tipo, ele ficou lembrado como uma pessoa charmosa, como um cara que era muito atraente, que as pessoas se viam, assim, hipnotizadas, encantadas por ele. E isso acabou, muitas vezes, pesando mais do que os crimes dele e mais do que as vítimas que ele matou, né? Então, na minha monografia, eu vou analisar um pouco essa questão da glamorização e da romantização, tanto do Ted Bundy como em casos de psicopatas, serial killers, assassinos no geral. E como isso reflete, né, na sociedade, porque ao a gente colocar esses holofotes nos assassinos, nos serial killers, nos psicopatas, como se eles fossem gênios ou como se eles fossem vítimas da sociedade, porque a gente tem o costume, né, de pensar assim, para alguém chegar ao ponto de matar, provavelmente ele teve algum trauma na infância, ou, enfim, ele sofreu algum abuso quando era mais novo, e etc. Isso são coisas comuns de se pensar. E quando a gente faz isso, a gente faz com que esse criminoso, esse assassino, essa pessoa se torne uma vítima. E a gente acaba ofuscando quem são as reais vítimas desses psicopatas, desses assassinos, serial killers, enfim. Por exemplo, no próprio caso do Ted Bundy, quando você vai analisar as audiências judiciais de quando ele estava sendo condenado, se você reparar, dá pra você ver que tem muitas mulheres na plateia, né, no público, assistindo essa audiência. Porque ele foi o seu próprio advogado, né, durante o julgamento dele. E isso se tornou, assim, um evento, né? Tipo, as pessoas iam lá pra assistir ele se defendendo no tribunal. E muitas das pessoas que iam assistir eram mulheres, que elas se tornaram, assim, admiradoras, né, do Ted Bundy. Algumas delas, elas acreditavam que, na verdade, ele era inocente e que, tipo, ele não tinha cometido os crimes que ele estava sendo acusado. Até porque ele era visto como um homem padrão, assim, tipo, o padrão da sociedade, sabe? Uma pessoa muito comum. Então as pessoas olhavam e falavam, não, ele não cometeu esses assassinatos. E outras dessas mulheres, elas sabiam ou elas reconheciam uma certa culpa dele, elas podiam admitir que ele era culpado e elas não se importavam. Elas simplesmente continuavam atraídas por ele, mesmo sabendo que as vítimas dele eram mulheres. Isso foi uma coisa que disparou o interesse, né, pra mim, pra fazer essa pesquisa. Porque eu pensei, por que isso acontece? Por que essas mulheres se sentiam atraídas por ele, mesmo sabendo que elas seriam vítimas dele? E aí, bom, isso vai estar na conclusão, né, do meu trabalho, mas, só dando um spoiler, eu descobri que isso é um fenômeno psicológico onde essas mulheres, elas se encontram atraídas por homens perigosos, porque elas sentem que o poder do afeto delas poderia consertar eles. Não é o caso, mas isso é uma das coisas que faz elas se atraírem tanto por psicopatas ou assassinos, enfim. E a pergunta que fica, né, para despertar a curiosidade de quem quiser ler o meu trabalho, é o seguinte: será que o Ted Bundy é realmente tão charmoso e atraente quanto muitos acreditam? Será que existem fatores responsáveis para tornar o seu nome tão conhecido e o seu caso um fenômeno? Então é isso. Se vocês quiserem saber, leia a minha monografia. Também acho importante falar que as minhas principais fontes para produzir, né, o meu texto foram um livro que chama Um Estranho ao Meu Lado, da Anne Rule, que foi uma mulher que ela conheceu de fato, Ted Bundy. Tem também um outro livro que chama The Phantom Prince, My Life with Ted Bundy, que é da Elizabeth Kopfler, que é a ex-namorada do Ted. Também tem um documentário que é Conversando com um Serial Killer, da Netflix. E, enfim, tem outras fontes, mas essas foram as principais.